O ano está acabando e a obra do AP da Haddad também. Eu quero aproveitar essa reta final, antes mesmo da colocação dos últimos equipamentos, para a gente dar uma volta por aqui e eu mostrar aqueles detalhes super importantes. E que dicas são essas tão importantes que eu quero mostrar para vocês? A gente vai falar, número 1, de marcenaria. Vocês estão vendo esse painel atrás de mim todo pronto. Um painel de marcenaria que recebeu uma pintura no acabamento golfrato na cor azul. Isso tudo foi feito aqui em obra. Então eu vou colocar as fotos do processo, como que foi feito e explicar o que funcionou e o que não funcionou. A gente vai falar também de marmoraria, ou seja, dessas bancadas que foram colocadas, algumas modificações de projeto, o que isso impactou, o que deu certo e o que deu errado. E a gente vai falar de instalações. Eu quero aproveitar e mostrar como são essas instalações por dentro dessas torres de eletros que normalmente a gente vê. Quais foram as soluções que a gente deu e como. Então vamos lá. Agora eu vou pegar a câmera e fazer aquela volta andando pela obra para vocês verem tudo bem de pertinho. Agora eu vou contar alguns detalhes tão pequenos de nós dois. No caso, nós dois sou eu e a marmoraria. Eu quero começar falando sobre ergonomia. E reparem a altura da bancada em relação a mim. Como é confortável esse tipo de altura. A gente está falando de uma altura padrão de bar. Essa bancada ela tem 1,5 m de altura. Então, além dela ter essa altura padrão de bar, que é para bancos mais altos, ela tem também muito conforto na hora que a pessoa está sentada fazendo uma refeição. Muitas vezes eu faço a bancada americana, mas a gente não consegue ter tanta profundidade aqui de bancada para entrar a perna, para o encaixe da perna. Aqui a gente tinha muito espaço, então eu trabalhei com 40 centímetros livres aqui, que é uma medida super confortável mesmo para pessoas muito altas. Olha só, a minha perna, eu tô quase próxima à bancada e ela não chega até lá no fundo. Então a pessoa pode fazer uma refeição longa, confortável aqui. Mas reparem o seguinte agora. Percebam. Subir. Porque aqui a gente está falando de uma outra altura padrão, que é a altura do preparo, que já são 90 centímetros. Por que a gente conseguiu isso aqui? Porque lá atrás, nos vídeos iniciais da obra, eu contei que esse espaço era um quarto de serviço. E aqui a gente não tinha o mesmo piso da sala. A gente precisava, então, trabalhar alguma forma de unir esses dois pisos, além de resolver as instalações da pia e do fogão, o gás, que precisavam chegar lá na área de serviço. Só que a gente ainda vai subir esse piso 15 centímetros. Quem lembra? Eu mostrei que aqui a gente tinha um piso de taco de madeira, que era um antigo quarto de serviço. Agora isso aqui vai fazer parte do espaço gourmet. Então a gente vai ter que subir isso para conseguir resolver todas as instalações. Então a gente elevou esse piso nessa direção da cozinha, só do pilar para cá. Esse piso é elevado, daqui a pouco eu vou mostrar o detalhe. E com isso a gente conseguiu então trabalhar exatamente esse desnível para ter essa altura confortável aqui. Se eu estou aqui, por exemplo, pegando uma louça, um talher ou mesmo um vinho na adega que a gente tem aqui, eu vou pegar então esse vinho, em vez de eu ter que dar toda a volta de novo, eu passo por aqui e sirvo o meu convidado. Super funcional. Fui mexer na marcenaria, abri a gaveta e acabei de achar uma coisa super bacana. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas para quem não viu, isso aqui é uma torre de tomadas, que eu uso muito, principalmente nessa situação de ilha. Funciona muito bem. O que acontece? Isso aqui, ó, dentro dessa alvenaria, depois eu vou chegar com a câmera aqui bem pertinho para vocês verem, mas dentro dessa alvenaria que tem aqui embaixo, que sustenta essa ilha, a gente fez um buraco, comeu no tijolo um buraco para essa torre conseguir encaixar lá. Tem um ponto de tomada para a gente ligar o fio, então isso é colocado aqui dentro. Depois eles têm que pescar essa ponta aqui lá embaixo, mas eu vou tentar colocar tudo aqui agora, vamos ver. Bom, eu fiz uma gambiarra, o fio tá todo embolado aqui, ele não desceu todo, mas o que acontece na prática? Então isso aqui, ó, encaixa direitinho nesse buraquinho que tá aqui. Isso aqui fica aqui embaixo. E aí essa torre, ela desce toda, fica só essa tampinha aparente. Quando a gente precisa de tomada, ó, a gente toca e a torre sobe. É assim, ó. A torre então desce, fica toda lá para baixo da bancada.
A gente quer usar, a gente aperta isso aqui e a torre sobe e trava aqui. Nesse caso são 3 tomadas. Existe também com 2 tomadas e 2 USBs, que é bacana e eu já usei. A marcenaria foi a nossa grande aliada para a gente conseguir dar soluções práticas e funcionais para esse projeto. Na verdade, para a gente conseguir resolver tudo isso. Eu mostrei nos primeiros vídeos dessa série a planta original do apartamento, que era bem diferente. Aqui onde eu estou ainda era parte de cozinha, a cozinha era bem grande. E ali atrás era o quarto de serviço. A gente integrou isso tudo, roubando então parte do quarto de serviço e da cozinha para criar esse espaço gourmet. E é por isso que a gente tem um pilar aqui e uma viga aqui. A nova separação entre o gourmet e a cozinha e a área de serviço também foi feita através de drywall e de marcenaria, por alguns motivos. Um deles, economia de espaço. Então a gente tem um primeiro painel fixo, porque esse painel ele esconde a geladeira, que fica bem aqui atrás. E a gente precisou fazer de marcenaria, só de marcenaria, sem ser a marcenaria revestindo uma alvenaria, para a gente conseguir ter o vão da geladeira com conforto. Depois a gente tem a porta que corre, integrando esse gourmet com a cozinha. E essa porta corre então atrás desse painel que também é fixo. Exatamente aqui nessa linha, nesse friso que a gente vê na marcenaria, está o encontro do piso novo com o piso antigo. Ó, tô subindo aqui, né? Eu mostrei que nessa nova parte a gente teria então um piso elevado. Aqui, nesse limite, é cozinha e aqui já é área de serviço. Mas a porta da área de serviço está bem aqui atrás. Então, na hora que essa porta abria, a gente precisava de um pedaço de parede ainda recuado para ter a entrada para a área de serviço. Daqui a pouco eu vou mostrar isso do lado de lá. Mas depois que tinha o vão da porta, a gente já podia roubar mais um pedacinho da área de serviço para criar esse armário aqui. Porque esse espaço não fazia falta lá, mas fazia falta aqui. Se eu trouxesse isso tudo para frente, ficava apertado. Então nós roubamos mais um tanto, ó, isso aqui é armário, um armário bem profundo até, com 60 centímetros de profundidade, gavetas, daqui a pouco eu vou mostrar isso mais de perto, e a torre do forno e do micro-ondas. Vamos lá, vamos mais de pertinho para vocês entenderem isso melhor. Aqui vocês estão vendo então o desnível do piso. Piso antigo em mármore e piso novo em cimento queimado branco. A gente ainda está no finalzinho da obra, esse piso ainda vai passar por uma limpezinha. Mas bom, aqui começam os armários. Então a gente tem gavetas, portas, isso aqui vai ser uma cristaleira até bem profunda, porque a gente preferiu aproveitar da profundidade que a gente tinha. Aqui um espaço para adega, vai entrar uma pequena adeguinha. Ali a instalação dela. E aqui o buraco para a torre do forno de embutir e o micro-ondas de embutir. O que acontece aqui, gente? Existem várias formas de fazer a circulação de ar desses equipamentos. Algumas vezes elas são feitas aqui pela frente, através de uma grelha, outras vezes não. A gente tem que olhar isso no manual. Nesse caso, o manual recomendava que a gente deixasse um espaço de ventilação aqui atrás. Ó, aqui e lá, para a exaustão do ar quente. Aqui embaixo não era necessário, a gente deixou por causa da adega. Então a gente tem uma espécie de duto mais aberto de ar que passa do ar quente, que sobe e sai lá na área de serviço, daqui a pouco eu mostro. E ali em cima, que ainda falta o acabamento, falta a grelha de ventilação, é o duto que a gente criou então de ventilação para os fornos, que estão lá do outro lado. Né? Eu mostrei que atrás dessa parede a gente tinha aquelas aberturas na marcenaria, o ar quente vai subir então e sair por aqui. A gente vai colocar uma grelha ou de aço inox ou branquinha, feita sob medida. Por isso que ela não está colocada ainda. Aí a gente já tem o fechamento entre um e o outro. A alimentação está aqui ao lado, isso ainda vai ser colocado. A alimentação de cada equipamento, ali em cima também. E aqui já voltou a ser fixo novamente. Aqui a gente tem mais uma portinha. E do outro lado, aqui abaixo da ilha, a gente tem mais gavetões. Gavetões abaixo do cooktop. É importante a gente sempre saber a profundidade desse cooktop para a gente não ter problema com a gaveta. Aqui, ó, ele é mais fino do que isso. Então a gaveta funcionou normalmente. Gavetas de fora a fora.
Aqui, gavetão. Um ótimo gavetão. E aqui é um detalhe que também a gente sempre tem que pensar, porque ó, a gente tem gavetão e a gente tem a cuba. Então o que acontece? Na verdade não tem gavetão, é um falso gavetão. A gente faz a portinha basculante, porque é uma área muito boa, que ainda dá para colocar muitas coisas, embora tenha a cuba. E se a gente fizesse uma portinha fixa, por exemplo, falsa, a gente perderia este espaço. Embaixo a gente já tem o gavetão normal de novo. Esse armário, então, ele tá no limite do piso. E aí, um detalhe dessa marcenaria interessante de contar é o seguinte, como que foi feita essa laca? Porque isso tudo, primeiro, é montado no local no MDF branco. Eles vêm e fazem todos os ajustes, porque as paredes são tortas, tem sempre muita coisa para ajustar no local. E às vezes a marcenaria retira isso tudo e pinta lá na marcenaria, depois volta com isso tudo prontinho. Às vezes faz a laca no próprio local, o que foi feito aqui. Mas para isso é preciso tomar muito cuidado, isolar teto, piso, isolar tudo que já está pronto, porque faz uma bagunça danada a pintura com compressor. E aqui a gente teve um probleminha. Eles isolaram esse forro de gesso, vieram com uma lona preta aqui e passaram a fita crepe de fora a fora para grudar a lona preta. Quando acabou a pintura e eles retiraram essa lona, ela saiu comendo essa pintura de fora a fora e ficou uma faixa da pintura danificada, teve que ser refeita. Foi um problema, mas funcionou super bem. Foi uma das últimas coisas a serem feitas, mas ainda tinha um restico de obra aqui. E olha só o que pode acontecer também, né? Quando a gente está falando de pintura. Acabei de achar isso aqui quando eu vim filmar, mas isso aqui também é fácil. O marceneiro volta com um pincelzinho, um restinho de tinta e faz um retoque, tá? Funciona bem. Percebam também que a gente não trabalhou nenhum tipo de ferragem nesse painel. Todos os puxadores são em cava. Tanto o puxador da porta de correr, cava para os dois lados, para a gente conseguir pegar dos dois lados, quanto os puxadores das gavetas e das portas, de um lado e de outro, porque a gente queria uma limpeza dessa marcenaria. Antes da definição da cor final, a gente pediu uma amostra para o marceneiro também, isso é super importante, tá? Para a gente certificar de como que vai funcionar a cor no local, porque cada apartamento tem uma luminosidade diferente e isso pode alterar bastante. Aproveitando, eu vou pegar o gancho aqui com o lavabo. Eu já tinha mostrado que a gente tinha um lavabinho aqui, nos outros vídeos a gente dividiu, né? Um grande banheiro de serviço que tinha em dois. Do lado de lá é o banheiro de serviço, a gente deixou uma janela basculante comunicando os dois e do lado de cá ficou o lavabo. A gente ia colocar o papel de parede essa semana, mas quando o instalador chegou, ele detectou um vazamento aqui na duchinha higiênica, que já foi consertado, ó, tem até uma massinha ainda para lixar, a gente está esperando isso secar para instalar o papel. Todo lavabo vai receber um papel de parede super lindo e diferente. Infelizmente eu não vou poder mostrar isso agora, mas tá aqui o resultado. Nossa cuba esculpida, super linda, para quem não conhece o sistema. Quero aproveitar e mostrar também, ó. Não, eu acho que eu tô misturando, eu vim falar de marcenaria e falei de outra coisa. Esquece tudo, vamos de novo. E sobre a pintura, eu ainda quero mostrar uma outra questão. Nesse apartamento a gente trabalhou então esses dois tons de azul e verde. Como vocês podem ver, esse armário não é daqui, é uma estante que veio junto com o apartamento super linda, antiga, mas ela vai ficar aqui na sala de estar. Mas bom, tá aqui agora, a gente tem o verde e o azul. E nessa linha da pintura, a gente tem outros cuidados a tomar também. No caso, a gente trabalhou dois tons fortes nesse apartamento, que era o verde e o azul, né? O projeto todo aconteceu em torno disso. E aí, onde a gente tem parede, algumas vezes a gente tem porta de marcenaria, portas pivotantes. Aquela ali do corredor está aberta, mas eu vou chegar aqui, ó, na do lavabo. Então a gente embutiu uma porta de lavabo, a gente colocou nessa parede de alvenaria, uma porta de madeira. E aí a parede é pintada com um tipo de tinta e a porta é pintada com outro tipo de tinta. Então a gente precisa também fazer essas amostras antes e certificar que a gente vai conseguir um tom muito parecido. Eu tô vendo aqui no vídeo, eu ainda consigo perceber essa diferença, uma mínima diferença pelo vídeo. Mas ao vivo isso é totalmente imperceptível. Mas isso não foi assim desde o começo.
O marceneiro fez a amostra, fez o teste da pintura pra gente, a gente aprovou, mas na hora que essa pintura ficou pronta, essa porta ela deve ter ficado uns 2 tons acima desse tom, ela ficou bem escura. Eu vou ver se eu tenho foto aqui, se eu tiver, eu coloco na tela para vocês verem. Então a gente precisou refazer essa pintura. Aqui a gente fez o marco pintado e a gente não tem alisar, tá vendo? Isso é alvenaria, isso é marcenaria. E nesse encontro do marco com alisar, então, a gente faz um friso para ficar bem bonito, bem acabado. Por quê? Porque a gente queria uma limpeza maior dessa porta, a gente queria chamar o mínimo de atenção para ela possível. A mesma coisa aconteceu lá no corredor. Eu vou fechar a porta para mostrar um detalhe super importante para vocês. Quando a marcenaria terminou a pintura dessa porta inicialmente, estava tudo muito bacana, estava tudo muito bonito, mas quando ela estava fechada, o que acontecia? A gente tem um afastamento normal entre a porta e o marco. E aí a gente conseguia enxergar o branco lá dentro. Não estava bonito. Esse verdinho aqui, ele estava acabando aqui, no alinhamento da face interna da porta. Da face interna, ele estava acabando aqui, Mas ele estava acabando aqui, Mas a gente enxergava o branquinho lá para dentro. E aí, para resolver esse problema, então, o que a gente pediu para o marceneiro fazer? Tá vendo? Essa aqui, é a largura do marco. E antes, essa pintura verde estava acabando aqui, na face interna da porta. Um pouquinho para dentro. Aí a gente pediu para ele pintar até a face externa, a espessura da porta toda. Isso aqui é pintura em laca branca, isso aqui é pintura em laca verde. E aí, quando a porta está fechada, a gente não enxerga nada. E quando ela está aberta, esse detalhe é muito sutil, fica bonito. A gente tem como se fosse uma espessurinha, né? A gente percebe uma espessurinha desse marco, ficou bacana. Então a gente garante a perfeição de todos os acabamentos dessa forma. E vocês certamente repararam também que todas as paredes que são verdes nesse apartamento, elas receberam boiseries no mesmo tom. Essas boiseries, elas são coladas, são da Santa Luzia, naquele mesmo material dos rodapés, que são muito comuns, elas são coladas e são pintadas com a mesma tinta da parede. Tem um detalhe aqui bacana que eu quero contar, que é de economia, tá? Economia de material, que é o seguinte, e custo de obra, né? Essas boiseries são vendidas em réguas. E a régua pode variar um pouquinho de um fabricante para o outro, mas nesse caso ela tem 2,40 de comprimento. Então, dependendo do desenho que a gente faz, dá muita perda. Aqui, originalmente, por causa de 10 ou 15 centímetros, a gente estava com uma perda muito grande de material. Por quê? A boiserie, ela não dá emenda no meio do caminho, não fica bacana. Então, a gente ajustou essa medida, a gente colocou 1,10 embaixo e 1,25 em cima, totalizando 2,35, para que a gente tivesse uma margenzinha de 5 centímetros para qualquer erro no corte. Esse corte é feito a 45 graus. Com isso, a gente teve uma economia total de material e uma redução de custo significativa. Aqui vocês devem estar estranhando esse ponto no meio da boiserie, mas é porque a cliente pretende ter uma televisão pequena aqui atendendo ao jantar. Aproveitando que eu estou aqui no lavabo, eu quero aproveitar e mostrar o lavabo pronto para vocês, quase pronto na verdade, e falar um pouquinho da marmoraria dele. Então, essa bancada é em mármore, cuba esculpida. Para quem não conhece o sistema da cuba esculpida, a gente sempre tem uma pedra solta que esconde a válvula. Essa pedra tem um pezinho embaixo, para a água conseguir escoar devidamente. Tem o caimento correto para a válvula, vocês podem ver o corte da pedra aqui, né, em direção à válvula, e isso aqui. Então, que a gente deixa bem centralizadinho, bem bonitinho aqui, mas se necessário, é fácil fazer essa remoção. A gente tem, então, olha, uma torneira super moderninha, com acionamento bacana. Os espelhos dando a volta, fazendo o L, porque é um banheiro bem pequenininho. Esse banheiro, ele vai receber papel de parede nele todo, mas o instalador veio aqui essa semana colocar e a gente descobriu, ele descobriu um pequeno vazamento na duchinha higiênica. Já foi sanado. Aqui, olha, agora já passaram a massa de novo, vai ser lixado e o papel entra daqui a alguns dias. É um papel super bacana, todo estampado.
Vai ficar um lavabinho ousado. Esse lavabo era o banheiro de serviço que foi dividido em 2, então por isso que a gente tem essa janela basculante lá no alto. Mas eu vou aproveitar e vou lá na área de serviço mostrar também o lavabo. Mas eu vou aproveitar e vou lá na área de serviço mostrar também o banheirinho de serviço, que ficou super lindo. O banheirinho de serviço ficou super lindo, é um lavabinho também, atende como lavabo. A gente colocou a cuba esculpida no cinza andorinha levigado, um material super barato, mas olha só que lindo, com a torneira bonita, igual do outro lavabo. Aqui em cima um apoio de bancada que pode ser usada para decoração, né, para adornos. Um revestimento de porcelanato mais clarinho, que lembra o mármore calacata. Ali em cima a mesma janela que comunica os 2 banheiros, que pode ficar aberta ou fechada. Ali ainda vai entrar um chuveiro por caso de uma emergência apenas, mas não vai ser usado no dia a dia como um banheiro com chuveiro. Então acabamentos bonitos de registro, ó, tudo bem bacaninha. O mesmo porcelanato da parede entrou no piso. A gente comprou, eu já falei nos outros vídeos também, um vaso bem pequeno, o menor vaso que eu encontrei no mercado, porque o banheiro tinha pouca largura. E com isso a gente tem um banheirinho de serviço que atende essa área da cozinha também muito bem. A obra então está praticamente pronta, faltam principalmente algumas questões de elétrica, como iluminação. Eu até peguei esse perfilzinho para vocês verem que é um perfil LED super bacana de sobrepor, que a gente vai ter que ir de fora a fora nesse painel azul. Isso ainda vai ser colocado nos próximos dias. E iluminação também de arandela. Quem consegue perceber lá no fundo, no alto dessa viga, que foi pintada com essa textura de concreto, uns fios soltinhos ali que a gente vai colocar umas arandelas também no acabamento concreto super lindo, que são os detalhes finais, mas que fazem diferença. A iluminação ela faz todo o projeto, toda a arquitetura acontecer, aparecer de forma mais bonita. As fotos do apartamento pronto, com os eletrodomésticos, com tudo, eu vou colocar lá no Instagram da Pura Arquitetura BH, provavelmente em janeiro. Com isso a gente encerra também o nosso ano, esse vai ser o último vídeo do ano. Eu vou tirar uns dias de férias aqui do canal para descansar, mas espero voltar em janeiro com muita energia, com certeza com muitos projetos novos e muito interessantes para trazer por aqui. Então, descansem também, aproveitem o fim de ano e o comecinho do ano para descansarem, para relaxarem, para se divertirem, mas voltem com força total em janeiro, eu espero todos vocês. Eu não quis fazer um vídeo muito longo, talvez eu tenha deixado de mostrar alguns detalhes importantes. Se ficaram dúvidas, como sempre, me perguntem nos comentários que eu respondo, ou quem sabe trago um novo vídeo respondendo questões que forem muito importantes. Se gostou disso tudo que você viu e se está animado para o conteúdo do próximo ano, que vai ser incrível, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas para todo mundo, que 2021 seja um ano ainda melhor e mais feliz para todos nós.